na maçonaria para fazer essa corrente da união, para mostrar o poder que eles têm e a vitalidade, algo que não se acaba, né? Da mesma forma que a gente viu o desenho do compasso, que é algo circular, e presidentes hoje fazem isso. Por que que eu trouxe essa informação aqui? Para mostrar mais uma vez que o sistema, não só o sistema religioso, não só as forças armadas, mas o sistema político também é completamente influenciado pela maçonaria. Vamos passar para o próximo aí? Boa. Aí, a gente tem algo que vai além, ô Vilela, dentro da maçonaria. Se chama Skull and Bones. Já ouviu falar disso? Já falamos bastante aqui. Cara, Skull and Bones é hoje um braço dentro da maçonaria. Eles têm aquele símbolo ali que traz uma caveira, né? Caveiras e ossos, traduzindo para o português. Um número que é o número 322. O que significa? O número 322, ele nos remete ao livro de Gênesis na Bíblia. Capítulo 3, versículo 22. E vai falar a respeito da queda de Adão, a queda do homem pelo pecado. A gente falou do pecado, da dualidade de Bafomé. Mostra em que o homem, agora, ele é um ser mortal. Ele não seria mais como Deus, por exemplo, que poderia viver eternamente. O homem agora, ele caiu. Então ele remete mais uma vez ao pecado, à queda de Adão e à queda da humanidade toda. Porque, querendo ou não, todos nós hoje morremos fisicamente. Sim. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, ó, vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Quando ele fala da morte, ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual, que é a principal. E eles não acreditam e comem do fruto. Então, quando eles comem, eles passam a morrer espiritualmente. Exato. Cristo, ele veio para reverter essa situação, né? Ele veio para fazer com que você possa ter, pela graça, a vida eterna. E aí, quando os Skull and Bones trazem o número 322, eles estão fazendo uma referência a Gênesis no capítulo 3, versículo 22, que vai falar ali sobre a queda do homem, né? Então, quando a gente tem isso aí, a gente sabe que não é algo bom. Por quê? O Skull and Bones e esse símbolo dos braços cruzados representam eles também, que é o X, né? Ele faz um chamado àqueles que não têm sentimentos. Se você tem pessoas que estão no poder, controlando as cordas das marionetes, sem sentimentos, então você pode saber que o negócio vai ser brutal, vai ser cruel, porque o cara não... Você fala assim, não tem o sentimento, cara, eu vou fazer da forma que eu achar melhor. Então você não vai ter piedade de ninguém, você não tem pena de ninguém, você vai seguir passando por cima de tudo, de todas as formas, para cumprir o objetivo. E são esses caras hoje que estão no poder. George Bush, por exemplo, que saiu bastante nos arquivos Epstein. Ele é um Skull and Bones assumido. Inclusive, em uma das entrevistas, um repórter pergunta para ele... Crowley, né? Faça tudo, que tudo é dentro da lei, né? Tudo está dentro da lei, porque Crowley era um satanista, um grande satanista, e também era um grande maçom. E provavelmente parte do Skull and Bones. Tá. Né? Hoje a gente tem ali... Você tá falando de quem antes? George W. Bush. Ah, tá. Ele é um maçom assumido, um Skull and Bones assumido, né? Que, em uma entrevista, o jornalista perguntou para ele: e o Skull and Bones, número 322, o que você tem a dizer? Que é lá de Yale, nos Estados Unidos, né? Aí ele falou, isso eu não posso falar. Aí eu falei, como assim você não pode falar? Tá? Ele falou, é algo tão secreto que eu não posso falar. Ué? Alguns dias depois, esse cara apareceu sem vida, apareceu morto. Disseram que ele teve um ataque cardíaco. Mas são sempre as mesmas desculpas, né? O ataque cardíaco, o overdose ou o cara tirou a própria vida. Já que a gente tá falando de Donald Trump, falar um pouco da guerra, vamos falar sobre um fato que aconteceu no ano passado. Charlie Kirk. Isso, o assassinato. Você lembra dele? Lembro. Charlie Kirk, se eu te falar que, na minha opinião, Charlie Kirk está bem vivo e muito longe de todo mundo e vendo a vida normal, você acreditaria? Não. Não. A gente viu o que aconteceu com ele. Só se foi um efeito especial muito bem feito, né? Cara, Charlie Kirk, não é curioso? 33 horas foi o tempo que durou a busca para que encontrassem o atirador de Charlie Kirk. A gente tem novamente ali o número 33. A gente tem já uma assinatura maçônica logo nessa matéria aí que eu trouxe para mostrar pro pessoal. Então, o número 33, ele já mostra que
o negócio tá estranho. Quando você vê algo dessa forma assim, ô Vilela, 33 horas foi o tempo que durou a busca para que encontrem o atirador de Charlie Kirk. O nome do atirador era Tyler. Dentro da maçonaria, Tyler é o nome do guardião do templo. Ah, é? Tudo que aconteceu envolvendo Charlie Kirk, aquilo que a gente assistiu ali, foi tudo completamente ensaiado. Foi uma jogada maçônica que mostrou um ritual que vai fazer uma referência a todos nós contra o fim da nossa liberdade de expressão. Charlie Kirk, ele estava com uma camisa branca, onde tinha a palavra freedom no peito, que significa liberdade. Tomou um tiro no pescoço, que significa o fim dessa liberdade. O sistema avisando a população que essa liberdade vai chegar para todos. George Floyd, há muitos anos atrás, aquele que morreu sufocado. Perdeu sua vida com o joelho do policial no pescoço também. Percebe que ambos foram afetados no pescoço? Porque ali ele está falando que o fim da liberdade de expressão vai chegar para todos. Tanto para o sistema político, quanto para o mundo civil, para brancos, para negros, para todos. Charlie Kirk foi só mais um passo nessa agenda. Olha que interessante. Pouco antes do tiro de Charlie Kirk, a gente tem ali 3 bonés. Esses 3 bonés, cada um deles tem o número 47. Sim. A gente falou sobre os graus do compasso maçônico. A abertura 47 graus. de 47 graus. 4 mais 7 é 11. Então a gente tem 11 mais 11 mais 11, que dá 33. 33 horas foi o tempo que demoraram para encontrar o assassino de Charlie Kirk. 33 minutos ou 33 horas? 33 horas. Tá. 33 horas, tá? Demoraram para encontrar o Tyler lá, que era o assassino de Charlie Kirk. Antes dele tomar o tiro, a gente tem os 3 bonés. 3 fileiras de bonés com o número 47, que remete ao número 33. E existem glitches. Naquela época, o pessoal não estava tão acostumado como hoje. Hoje, o Netanyahu, por exemplo, há alguns dias atrás, ele foi dar a mão para uma pessoa e o anel sumiu do dedo dele. O Charlie Kirk também, no vídeo do tiro, o anel passa de um dedo para o outro. Ah, para. Sim. Só que ali o pessoal não estava tão acostumado com a inteligência artificial, entendeu? Era o começo de tudo aquilo. Foi em setembro, foi no dia 10 de setembro de 2025. Um dia antes do 11 de setembro. E 33 dias antes do aniversário de Charlie Kirk. Você vê que a numerologia bate. A mulher dele, quando foi no seu velório, e que inclusive o rosto dele não apareceu, só apareceu a imagem dela colocando as mãos sobre as mãos dele, eram umas mãos plásticas que as pessoas desconfiaram, não sei se você lembra disso. Não, mas a mão tava estranha? A mão não tava do tamanho da mão do Charlie Kirk, que era um cara alto. Sim. Tava uma mão quase do tamanho da mão dela. Isso daí já mostrou que era um manequim ali, não era um corpo mesmo. E nas mãos dela, ela tava usando um anel que tinha um G. O G representa o Gadu. Você vê que no símbolo do esquadro do compasso ali, que a gente colocou... tem esse G no meio. Tem um G. O G representa o Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Então, o que mostra toda a numerologia do 47, 47, 47, 33, o G, tudo isso nos remete a um domínio e controle maçônico da situação. Foi tudo, na minha opinião, uma grande jogada ensaiada. Foi tudo uma jogada de teatro. Se a gente subir um pouco mais nessa imagem, no canto direito dela, a gente tem... pode vir mais para cá. Isso, ali. A gente vê que pouco antes do tiro, Charlie Kirk ele tem algo por baixo da camisa. E se você olha frame a frame, tipo como se fosse... Um colete de... Não era um colete. É como se fosse algum aparato hollywoodiano. Ah, tá. Se for dentro dessa teoria de conspiração, sim, seria um negócio que vai soltar o sangue. Se for nas informações que o sistema passa, poderia ser um colete. Mas dentro dessa teoria... Dessa teoria... É algo um dispositivo. Mas sabe como a gente percebe? Se você olha frame a frame o vídeo do momento do ataque a Charlie Kirk, você vê que algo inicia saindo de fora da camisa dele, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser o contrário. O impacto é de Primeiro fora, você tem algo saindo de dentro para fora. E aí depois você vê que existe um círculo preto aqui que parecia ser um microfone de lapela, Sei. que é estranho. Né? Você que trabalha mais com essa parte de audiovisual,
o cara tá com o microfone na mão. Não, mas aí eu vou defender. A gente já fez muito isso. É isso que eu ia perguntar. É um backup, né? Faz né, sentido? Cláudio? Às vezes faz sentido, Faz sim. sentido? A gente já fez muito isso em externa, de ter Boa. lapela e microfone. Às vezes nem por backup, mas por mídias sociais também, né? Ah, é. O social Um media tá gravando, filmando é pra verdade. web stories. Isso pode ser... Isso tem pode uma ser. desculpa, Que é uma das coisas que eu sempre falei. Poxa, por que o cara tá com o microfone e tá com lapela aqui? Mas sabe o que é interessante, Vilela? Nesse vídeo aqui é pesado pra gente colocar aqui, então não precisa colocar, mas o pessoal procura aí e acha depois. Você assistindo ele no frame a frame, esse microfone que parece ser o microfone Sim. de lapela, ele pula pra cá, pula pra cá e pula pra cá. Ah, para! Juro, cara. Cara. E de repente começa, aí o líquido começa a sair como se fosse o sangue aqui jorrando, que é Nossa. aquela cena que a gente viu. Cara, essa cena é Aí, bem aí bizarra. nessa cena que ele cai aqui, o anel que tá no dedo anelar cai pro dedo mindinho, entendeu? Então acaba ficando um negócio. Parece de IA mal feito. Outra câmera que pega por trás a cena, enquanto os policiais. Aí começou aquela correria, né? Lá no local. A galera correu tudo. Vem o pessoal que é da segurança ali, começa a mexer nele tudo. Tem uma cadeira que pula e entra por dentro de uma mesa. Era como se fosse um holograma. Sim. Então não era nada real. O que a gente assistiu foi pura inteligência artificial. Tudo bem, poderia ser real, mas com a mistura da inteligência artificial, entendeu? Da mesma forma do Netanyahu, o cara dá a mão, o anel sumiu, de repente o anel apareceu. Né? A parte dos 6 dedos eu não enxerguei exatamente como 6 dedos, eu achei que foi a almofada da mão dele, mas todos os outros vídeos tiveram influência de inteligência artificial. Entendi. E do Charlie Kirk, na época, o pessoal não estava treinado ainda para reconhecer como reconhece hoje em dia todo mundo tá procurando, né, as falhas. Hoje o pessoal já entendeu assim, o potencial dessas inteligências artificiais que são generativas de imagens, né? Então, o pessoal já fala, não, peraí, não quero ser enganado pela inteligência artificial. Mas se o pessoal voltar lá pro Charlie Kirk, você vai ver que tudo isso aí não passou de uma grande encenação com influência maçônica. Ah, naquela imagem que a gente tá vendo ali, o segurança que estava do lado do Charlie Kirk, ele aperta um botão pouco antes do momento, na verdade assim, 1 segundo antes, ele aperta um dispositivo e aí a camisa dele estoura e tudo começa, entendeu? Entendi. Então parece que foi uma jogada completamente ensaiada. Charlie Kirk, a gente falou de Donald Trump, Charlie Kirk, tudo isso tem essa ligação aí com a maçonaria. Vamos passar para o próximo? Ah, a gente tem imagem dele. Essa forma com as mãos que eu vejo vários Você vê jogadores de futebol, como celebridade, Cristiano Ronaldo, por exemplo. Você vê Donald Trump fazendo muito isso, Elon Musk, o próprio filho de Donald Trump, Charlie Kirk. Isso daí é uma espécie de mantra, né? Eles falam que é um mantra, mas é toda a parte de simbologia, ritualística da sociedade da maçonaria. Esses gestos ocultos, gestos secretos, podem ser vistos por nós e muitas vezes não vão ser entendidos. Mas eles se comunicam por isso. Isso daí é pura comunicação. Você vê que os dois estão fazendo gestos, tanto ele quanto a pessoa que está ali do lado dele. Então, são gestos de comunicação entre eles. Charlie Kirk, ele, mais uma vez, serviu ao sistema político como uma marionete da própria maçonaria para trazer uma mensagem de algo maior que vai vir ainda, que é o fim da liberdade de expressão. Por isso que ele está com a palavra freedom ali, né, que significa liberdade, e tomou um tiro no pescoço representando o fim da população poder se expressar. Porque hoje, igual, eu sou muito grato a você por poder vir aqui trazer essas informações. A gente... são poucos que abrem as portas, dão oportunidade para trazer informações como essa. Mas isso, uma hora, o próprio sistema possivelmente vai barrar, entendeu? Eles começam barrando de forma subliminar. É vídeo que cai em plataformas, o canal que é desmonetizado, por aí vai. Né? Então, formas indiretas a gente primeiro. tem uma censura velada, né? Mas ainda podemos ter essa liberdade de falar. Uma hora não vai ter mais. Vamos passar para uma parte bem bacana agora? Vamos falar das notas de dólar nos Estados Unidos? Cara, as notas de dólar contêm muitos segredos subliminares. Elas não falam apenas dessa nova ordem mundial. Elas trazem mais mensagens e mais informações. A gente falou da nova ordem mundial lá de Nimrod. A nova ordem mundial está nas notas de dólar. Na nota de $1, o símbolo mais comum é o símbolo da maçonaria, né? A pirâmide com o olho que tudo vê. Hoje, esse símbolo representa
o objetivo principal do sistema, que é implementar essa nova ordem mundial, né? Novus Ordo Seclorum, implementar essa nova ordem no mundo, onde o mundo vai ter um único líder global, uma única linguagem, uma única moeda, e vai ser um sistema digital, um sistema de inteligência artificial. O olho que tudo vê, sabe o que ele vai ser, na grande realidade? Esse sistema de inteligência artificial que vai poder ser controlado por um único homem e que vai ter o poder em cima de todas as pessoas no mundo. Inclusive sobre eu e sobre você e sobre todo mundo que está assistindo aqui. Por quê? Imagine, Vilela, o cara tendo o poder do controle desse sistema, todo mundo conectado, e você usando, por exemplo, o dinheiro digital. Acabou o dinheiro físico, porque é algo que vai acontecer, né? Acho que a maioria das pessoas já nem usa mais as cédulas físicas. Dificilmente. Né? Então, você vê que o dinheiro vai se tornar digital. A inteligência artificial avançando. Uma pessoa com controle sobre tudo isso, uma única pessoa, ela vai ser onisciente, onipresente e onipotente, praticamente. O cara vai comprar algo ali com o dinheiro digital, esse sistema vai saber o que ele comprou, vai saber quanto ele ganha, vai saber quanto ele gastou, vai saber aonde ele foi, onde ele deixou de ir, com quem ele conversou, porque as conversas hoje são todas por celular, WhatsApp, smartphone. Então, nós seremos completamente rastreados. Para alguém ser como Deus, que era o mesmo intuito de Nimrod lá atrás, o primeiro construtor da Torre de Babel, para alguém ser como Deus, esse cara precisa desse sistema de inteligência artificial altamente potente. E aí ele vai controlar as pessoas com base em tudo isso. Né? Então, na nota de dólar a gente tem o símbolo da pirâmide Tem um aí? com um olho. Cara. Um dólar aqui. Boa. Esse é o símbolo principal das notas de dólar. Agora vamos falar sobre outros que estão ocultos ali por trás. Do outro lado, a gente tem o símbolo de um pássaro, né? Uma águia, que representa ali o poder ali dos Estados Unidos. Em cima desse pássaro, nós temos 3 estrelas. Essas 3 estrelas representam 13 famílias que hoje controlam e governam o mundo. Embaixo da pirâmide, que a gente falou aí na nota, nós temos uma escrita em algarismos romanos. Essa escrita traz o número 1776. Você consegue ver M, D, C... exatamente embaixo da pirâmide, na base da pirâmide. Eu coloquei grande ali, ó, para ficar mais fácil pra gente ler. Tá. Ó. M, D, C, C, L, X, XVI. Esses algarismos romanos, eles representam o número 1776. Vamos falar que é a independência ali dos Estados Unidos, mas também é a data de fundação da Sociedade dos Illuminati. Quem são esses Illuminati hoje? Que quando a gente fala Illuminati, as pessoas veem isso como uma grande teoria da conspiração. São 13 famílias que controlam e governam o mundo hoje. E que têm influência acima da própria maçonaria. Como se eles controlassem os cabeças da maçonaria. Então imagina, se a gente está falando que a maçonaria já controla as forças armadas, a política, a religião, imagine os caras que estão acima deles controlando eles. É realmente uma pirâmide, né? É uma pirâmide de poder. Por isso que acima a gente tem um olho, né? Quando a gente olha aí, sobe só um pouquinho, por favor. Vamos voltar só um pouquinho lá em cima. A águia representa a ordem pelo caos. Dentro da maçonaria, esse símbolo dessa águia que tem, na verdade, um pássaro, né, que tem as 2 cabeças, ela traz uma pirâmide com o número 33 no peito e representa a ordem pelo caos. Por isso que o sistema hoje é completamente desalinhado. Para que eles possam alcançar o objetivo dessa nova ordem mundial, eles precisam de um caos. Criar um caos. Criar um caos para conseguir uma ordem. E quem controla esse caos e essa ordem são essas 13 famílias. Na pirâmide, ô Vilela, além da frase ali embaixo, Novus Ordo Seclorum, existe outra frase ali em cima. Vamos ver se ele consegue dar um zoom onde a gente está vendo aquela estrela que parece a estrela de Israel, que eu fiz ali embaixo, ó, ao lado das 13 famílias. Sei. Você consegue aproximar só um pouco mais para a gente ver? Isso, essa aí mesmo. Se a gente colocar esse hexagrama, que é essa estrela de 6 pontas,
encaixando na pirâmide da forma que eu encaixei aí, Ó. a gente tem ali Anuit Coeptis, né, ali em cima, né, que é uma frase que é como se dissesse assim, ele está nos apoiando, Deus, como se Deus, ou o olho que tudo vê, apoiasse os objetivos dessa agenda, né, os objetivos dessa nova ordem secular aí. Então, quando a gente encaixa esse hexagrama, que é um símbolo sionista, que é o símbolo das 13 famílias que estão acima da maçonaria, você também encontra a palavra maçom, né? Mason, ali em cima. Cada um dos pontos desse hexagrama... Pega uma letra. Isso, vai Olha pegar só. uma letra e juntando, você encontra de forma subliminar a palavra Mason, que no caso é maçom em inglês. Tá? Então são segredos ocultos que existe aí nessa nota de dólar. Ao lado, na imagem do lado, nós temos o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele tem um hexagrama de forma subliminar. Tanto é que fala um cubo de Saturno. Aquele símbolo que tem ali é um símbolo real que existe mesmo no planeta. Ah, é? Ele tem seis pontas, né? E faz referência ao hexagrama, que justamente é o mesmo que está na bandeira de Israel, que eu coloquei aí do lado. A estrela de 6 pontas. Desse Estado de Israel que nós temos atualmente, que é um Estado completamente sionista. E onde é que a gente interliga tudo isso? Você viu que isso está interligado ali na nota de dólar, trazendo a mensagem subliminar da maçonaria. Pode afastar agora um pouco. Você vê que tem isso no planeta Saturno. E é por isso que, por exemplo, na capa da revista The Economist de 2025, você tem a imagem de Saturno lá em cima, onde eu coloquei a seta. Tá vendo? E como Saturno é representado? Aí eu já vou puxar para um lado pesado aqui, né? Uma teoria mais pesada. Saturno é representado como aquele que devora os filhos. E, de certa forma, a gente está falando de algo que Jeffrey Epstein praticava junto com pessoas da elite. Porque quando a gente olha os arquivos Epstein, a gente via que eles realmente estavam devorando crianças, devorando bebês. E eu estou falando de forma literal. A gente está falando de canibalismo mesmo. Porque são adoradores do próprio Saturno também. Jeffrey Epstein, ele também era um judeu. Ele era um sionista. Ele fazia parte disso. Eu não tô falando que todos os judeus fazem isso. Claro. Tô falando que existe um culto ligado a tudo isso, né? Práticas de culto que algumas pessoas praticam ainda até os dias atuais e que tem base em tudo isso que eu tô mostrando de forma secreta e de forma subliminar. Lembra daquele vídeo daquela... Acho que era modelo, né? Falando modelo sobre o latina. Epstein. Falar, eles comem humanos. Você lembra disso? Então. Você acha esse vídeo aí? Acho. Vou pegar ele aqui pra gente. Tá na mão. Olha lá. É esse mesmo. E na época todo mundo meio, a mina tá louca e tal, e agora... Falaram que internaram ela numa clínica psiquiátrica e ela desapareceu, né? Cara, a galera tá falando que a Ellen DeGeneres lá, aquela apresentadora e atriz americana lá, que também ela comia bebês. Cara, é muito bizarro. Bizarro. É tão bizarro que não dá pra acreditar que é verdade, né, cara? E quando a gente olha os arquivos, você vê que eles faziam isso mesmo, né? Tem relatos lá e tem pessoas que foram vítimas que expõem isso tudo. Mas imagina você perder... Porque você perde a sua humanidade. Você vira um bicho, você vira um negócio. Chegar a esse ponto de comer carne de humano... Eu tenho uma teoria, Vilela. Eu acredito que esses caras não são humanos como nós. Tem algum tipo de... Sabe quando a gente fala sobre aquele lance dos Anunnakis, os anjos caídos? Ali houve uma contaminação na raça DNA humana, mesmo. Uma contaminação de DNA. E esse é um tema muito bacana, é um tema que eu gosto muito. Tem essa linha, e tem a linha dos gigantes, dos Nephilims também. Exatamente. E os descendentes deles, porque os Nephilims, eles eram abominações, né? Eles vieram da junção dos Anunnakis com as mulheres. Ou de anjos caídos com mulheres. Depende da interpretação, né? Isso, de anjos caídos com mulheres. Nasceram essas abominações. Então, pra mim... E aí veio o dilúvio pra matar essa raça. Pra exterminar isso aí. E dizem que não matou todo mundo, que esse DNA tá aí até hoje, não é? Perfeito, exatamente. É isso que eu penso. Eu penso que
Galera, eu tenho 1,70, então tá longe de eu ser um gigante. Você, Klaus, pode ser um descendente de Anunnaki ou de Nephilim. Mas se eu for, eu nunca vou falar, né? Ou talvez você não saiba também, Boa. não é? Mas qual que é a teoria, então? Que a gente tem o DNA... Todo mundo teria esse DNA Não. alterado ou não? Não. Eu penso que parte da população tem essa Arquivo X, eles contaminação. falavam muito sobre isso também. DNA já falaram sobre alien isso. misturado com Me humano. mandaram, inclusive, esse vídeo, passaram lá qual era a temporada e tal, porque depois que vazaram os arquivos, o pessoal E vai voltar Arquivo X, vai viu? voltar, né? Pô, tô felizão, cara. porque Muito bom, eu achava muito bom. que era uma série que tratava de teorias de conspiração Sim, a sério, pegava cada caso e fazia uns episódios muito icônicos, cara. Muito icônicos. muito. Pô, vai ser muito... Eu não sabia que ia voltar, vai ser muito Vai bom. voltar. E eu penso nessa teoria porque eu não consigo entender como os caras conseguem fazer isso. Né? Os caras estavam devorando entranhas de um bebê, por exemplo, não tava com gosto de cream cheese. A pessoa tem que estar num estágio de loucura de droga ou de desumanidade muito grande, cara. É isso aí.